Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 27 de fevereiro de 2025. Papa Francisco diz que a Igreja Católica está pronta para escolher uma data fixa para a Páscoa. Parte 1. O Papa Francisco disse neste sábado, 25, que a Igreja Católica está disposta a aceitar um domingo fixo para a Páscoa, visto que o feriado religioso é celebrado em datas diferentes todos os anos. Também há diferenças nas datas da Igreja Católica e da Ortodoxa. Isso acontece porque a Igreja Católica faz o cálculo do dia da Páscoa conforme o calendário gregoriano, introduzido em 1582. É o calendário usado oficialmente pela maioria dos países, com 12 meses. Enquanto isso, a Igreja Ortodoxa faz o cálculo da Páscoa com base no calendário juliano, que caiu em desuso após o século XVI. Essa diferença geralmente faz com que o feriado seja celebrado em datas diferentes pelas duas igrejas, com intervalos de semanas. Em 2025, a Páscoa será no dia 20 de abril. Particularmente neste ano, todas as religiões cristãs celebrarão o feriado no mesmo dia por causa de uma coincidência no cálculo. Renovo meu chamado para que essa coincidência sirva de lembrete a todos os cristãos para darem um passo decisivo rumo à união, e isso em torno de uma data comum para a Páscoa, conclui Francisco. Em A Gênese, Allan Kardec analisa os prodígios por ocasião da morte de Jesus. Ora, desde a sexta hora do dia até a nona, toda a terra se cobriu de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos, que estavam no sono da morte, ressuscitaram, e, saindo de seus túmulos após a ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. S. Mateus, 27, 45 e 51-53. É singular que tais prodígios, operando-se no momento mesmo em que a atenção da cidade se fechava no suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não tenham sido notados, pois que nenhum historiador os menciona. Parece impossível que um tremor de terra e ficar toda a terra envolta em trevas durante 3 horas, num país onde o céu é sempre de perfeita limpidez, hajam podido passar despercebidos. A duração de tal obscuridade teria sido quase a de um eclipse do Sol, mas os eclipses dessa espécie só se produzem na lua nova, e a morte de Jesus ocorreu em fase de lua cheia, a 14 de Nissan, dia da Páscoa dos judeus. O obscurecimento do Sol também pode ser produzido pelas manchas que se lhe notam na superfície. Em tal caso, o brilho da luz se enfraquece sensivelmente, porém, nunca ao ponto de determinar obscuridade e trevas. Admitido que um fenômeno desse gênero se houvesse dado, ele decorreria de uma causa perfeitamente natural. Quanto aos mortos que ressuscitaram, possivelmente algumas pessoas tiveram visões ou viram aparições, o que não é excepcional. Entretanto, como então não se conhecia a causa desse fenômeno, supuseram que as figuras vistas saíam dos sepulcros. Compungidos com a morte de seu mestre, os discípulos de Jesus sem dúvida ligaram a essa morte alguns fatos particulares, aos quais noutra ocasião nenhuma atenção houveram prestado. Bastou, talvez, que um fragmento de rochedo se haja destacado naquele momento, para que pessoas inclinadas ao maravilhoso tenham visto nesse fato um prodígio e, ampliando, tenham dito que as pedras se fenderam. Jesus é grande pelas suas obras e não pelos quadros fantásticos de que um entusiasmo pouco ponderado entendeu de cercá-lo. Há constantemente, na superfície do Sol, manchas físicas, que lhe acompanham o movimento de rotação e hão servido para determinar-se a duração desse movimento. Às vezes, porém, essas manchas aumentam em número, em extensão e em intensidade. É então que se produz uma diminuição da luz e do calor solares.
O aumento do número das manchas parece coincidir com certos fenômenos astronômicos e com a posição relativa de alguns planetas, o que lhes determina o reaparecimento periódico. É muito variável a duração daquele obscurecimento, por vezes não vai além de 2 ou 3 horas, mas, em 535, houve um que durou 14 meses. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de fevereiro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.